Graça e paz, povo de Deus. Estamos aqui em mais uma aula sobre escatologia bíblica nesse nosso projeto da mentoria teológica, onde nós queremos aqui aprofundar cada vez mais o conhecimento bíblico de cada um de vocês. É bom lembrar que as nossas vídeos aula é um resumo do que a gente tratará nas nossas lives semanais. Então é importante que você assista a aula, é importante que você faça as suas anotações, coloque no papel as suas dúvidas, para que na nossa videoaula, para que na nossa live, né, aí você pode tirar as suas dúvidas, a gente vai estar se aprofundando, mostrando texto com texto, todo o contexto do assunto, onde teremos mais tempo para se aprofundar em somente uma área do assunto, tá? O nosso intuito nessas aulas é levar você ao conhecimento pleno através das Escrituras Sagradas, ok? É bem verdade que a gente lê livros e mais livros para fazer um material como esse. Nós estamos falando aí que tem 17 anos de estudo contínuo das Escrituras Sagradas para poder ministrar uma aula dessa para vocês. Porém, o meu intuito é levar vocês a serem teólogos de verdade, onde você vai ler o texto, vai interpretar o texto e vai chegar à conclusão que grandes homens e mulheres de Deus tiveram a mesma conclusão diante da revelação de Deus através das Escrituras Sagradas. Então, nessa segunda aula, eu queria trazer para vocês, para que a gente possa entender um pouco sobre o campo da escatologia bíblica. Na primeira aula nós falamos o texto áureo da escatologia bíblica, a introdução, o texto base que gera em toda a escatologia bíblica, que é Levítico capítulo 25. E agora nós queremos entender um pouco mais a questão de como entender o campo da escatologia. E dentro do campo da escatologia nós precisamos entender um pouco sobre o tempo e a eternidade. Porque há pessoas que confundem. Acha que Deus ele está agindo no mesmo tempo nosso, passado, presente e futuro. Não. A Bíblia diz lá em Apocalipse que Deus ele era, ele é e ele há de ser. Então, se Deus era, é e há de ser, então nós estamos falando que tem o passado de Deus, o presente de Deus e o futuro de Deus. O passado de Deus, o era de Deus, é antes do haja luz, certo? Para que você entenda, o passado de Deus é antes do haja luz. O é de Deus é do haja luz até o trono branco. E o há de ser de Deus é depois do trono branco. Então fica claro para você, creio que você já teve aquele estalo, já pegou, que o nosso passado, presente e futuro está dentro do agora de Deus. É por isso que Deus nunca vai usar a expressão amanhã eu vou fazer. Não, é agora Ele vai fazer. Eu fiz, eu faço. Entendeu? Ele sempre vai usar no presente a linguagem bíblica para que você entenda que Ele está no presente dele, Ele está falando no tempo dele. Possa ser que esse agora de Deus demore 10 anos no nosso tempo, mas no dele é agora. Talvez a resposta que ele mandou para a sua vida pode demorar 1 ano, 2, mas para ele já mandou a resposta agora. Entendendo isso, a gente entende que quando a gente vai ler livros como Apocalipse, a gente tem que entender que João ele tem uma revelação na eternidade de Deus, do Cordeiro Cristo, da grande tribulação, do milênio, certo? Do que iria acontecer. Mas ele tem uma revelação no agora de Deus. Mas se você, por exemplo, ler em Apocalipse, você vai ver Jesus sendo coroado e João teve essa revelação praticamente 60 anos depois. Certo? No ano 60 depois de Cristo, vamos dizer assim, na ilha de Patmos, aproximadamente. Então a gente vê que
ele teve, no futuro de João, ele teve algo que aconteceu no passado dele, mas na eternidade era no presente de Deus. Então, Deus, ele se apresenta de várias formas. No tempo, a eternidade, ela se apresenta como uma linha, sou alfa e o ômega, linha. Como um círculo, princípio e fim. E como um triângulo, eu sou o que era, o que é e o que há de ser. Tudo isso você vai estar tendo contato no nosso material teológico, que é disponibilizado para você aí na nossa mentoria, certo? O material acadêmico, né? O e-book que você vai ter acesso. Dando só uma pausa, pausando o vídeo. Pensou, acaba. Olha só. Diga se não é cor do cão. Mas rapaz. Então. Vamos lá? Voltando aqui. Então, o livro de Apocalipse, por exemplo, ele está falando na eternidade de Deus. Por isso que eu não posso levar o livro de Apocalipse como livro-chave para falar de arrebatamento de igreja, para falar só sobre a grande tribulação. Não. O livro de Apocalipse é um dos livros mais importantes da escatologia. Ok. Mas o livro mais escatológico que eu tenho que ler é Isaías. Né? Apocalipse foi tirado de Isaías. Nós vamos, por exemplo, dentro de Apocalipse, um arrebatamento que acontecerá das 144 testemunhas e dos fiéis que aceitaram a marca da besta, dentro da grande tribulação. Mas nós vamos ver textos e mais textos bíblicos, como em Lucas, certo? Como os textos de Paulo, que eu acabei de mencionar, 2 Tessalonicenses, melhor dizendo, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1, que Paulo faz a distinção entre a reunião que nós vamos ter com Cristo e a volta de Jesus. Então, esses textos mostram que haverá um arrebatamento da igreja antes da grande tribulação e haverá salvação durante a grande tribulação. Para quem será essa salvação? Então, a gente vai estudar tudo isso de forma detalhada nas nossas lives, nas nossas mentorias semanais, ok? Nós precisamos entender que dentro do campo da escatologia, a igreja é o alvo da revelação divina. Então a igreja é onde Deus vai se revelar. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 2, diz assim: toda revelação aponta para o futuro. O futuro consiste num plano traçado por Deus para que a igreja caminhe neste mundo. Olha o que diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 2. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então a gente já pode perceber que essa glória de Deus é para a igreja, essa revelação é para a igreja do Senhor Jesus. Por que isso? Olha o outro argumento de Paulo lá em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Mais uma pausa, que o forró está comendo sendo aqui. Eita. É peso, né? Pronto, lá tem menos barulho. Não, e aqui passa tempo demais. Por mais que... E o pessoal vem carregar aqui é logo na quarta-feira, que é do outro lado. Por mais que não vai ter ainda o telhado, mas o barulho é menos.
principalmente na parte da manhã. Durante o dia todo, mas na parte da manhã, na semana, bem menos. Vamos lá. Voltando, para a gente terminar essa aula, um outro elemento do campo da escatologia é entender os 4 tipos da escatologia. Então, primeiro a gente entende a eternidade e o tempo. Depois nós entendemos que a igreja é onde Deus revela, né? É o alvo da revelação divina, é onde Deus concentra toda a revelação divina através da igreja. E nós temos que entender os 4 tipos de escatologia, que consistem em a escatologia consistente, né, que é um termo nascido com Albert Schweitzer, segundo o qual a ação e a doutrina de Cristo tinha um caráter essencialmente escatológico, onde ele acredita que Cristo veio no mundo somente para promover essa escatologia. A escatologia idealista, corrente doutrinária que relaciona a escatologia bíblica às verdades infinitas, e a escatologia individual, estudo das últimas coisas que dizem respeito exclusivamente ao indivíduo, tratando-se de sua morte, estado intermediário, ressurreição e destino eterno. E a escatologia é realizada, ponto de vista definido por Charles H. Tudge, segundo o qual as previsões escatológicas das Sagradas Escrituras foram cumpridas já, todas foram cumpridas. Então, nós ficamos com a escatologia bíblica, onde nós possamos acreditar na literalidade das Escrituras Sagradas e na veracidade das profecias que irão acontecer descritas na palavra do Senhor. Então, nós ficamos com a escatologia bíblica, onde nós entendemos que teve profecias que se cumpriram e tem profecias que estão se cumprindo. Por exemplo, uma delas é a profecia que está lá em Apocalipse, dizendo que o rio Eufrate iria secar. E a gente vê que naquela época isso era impossível para João, mas hoje a gente já vê que o rio Eufrate está secando. Certo? Onde nós vemos a questão de 200 milhões de soldados vindo contra Israel. E a gente olha e diz, não, peraí, contra o anticristo, né? Diz, de onde é que ia haver esses 200 milhões, se naquela época de João não existia 200 milhões de habitantes no mundo todo conhecido até então? Mas hoje nós já podemos entender que se juntar os exércitos do Oriente, da Rússia e da Palestina, tem mais de 200 milhões de soldados. Então tem profecias que estão para se cumprir, tem profecias que já se cumpriram. Então a gente entende essa questão. E por quarto, entender as dispensações, para a gente encerrar aqui essa nossa aula. Lembrando que, como nós estamos na escatologia bíblica, as dispensações são 7 dispensações, porém, as dispensações é uma criação teológica. Os teólogos criaram essas dispensações para que nós possamos entender melhor as Escrituras Sagradas, para que nós possamos compreender, achar no tempo e no espaço cada assunto, mas não é propriamente algo que está dentro das Sagradas Escrituras. É uma forma de organizar. E nós louvamos a Deus por essa organização que eles fizeram, que tenho certeza que foi Deus quem revelou a eles. Mas na Bíblia, 3 dispensações. Na Bíblia, há 3 dispensações. A primeira está lá em Efésios capítulo 3, versículo 9, dispensação do mistério, que vem desde o haja luz até a revelação de Cristo na cruz. A dispensação da graça, Efésios capítulo 3, versículo 2, que vem da manifestação de Cristo na cruz até o trono branco, e a plenitude dos tempos, né, que está lá em Efésios capítulo 1, versículo 10, que vai
desde o momento que o Senhor reinar na terra, certo? Que é o reino milenar dele, até a consumação de todas as coisas. Ok? Para que você entenda bem isso. Mas as dispensações, elas estão divididas em da inocência, da consciência, do governo humano, patriarcal, lei, graça e do reino. Se você vê direitinho aí no gráfico, você vai entender que a dispensação do ministério, ela cobre desde o plano da eternidade até a graça cobre até o trono branco, e o trono branco para frente, plenitude dos tempos, certo? Dentro do seu material teológico aí, do seu e-book, você vai ter tudo isso bem explicado de forma metodológica. Amém? Que Deus abençoe. Até a próxima aula.